Bem-vindos ao Saber Viver. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa. Bom dia, Mel. Bom dia para vocês aí sintonizados na TV Alterosa. Hoje falaremos de recuperações emocionais, físicas e até no trabalho. Saúde profissional. Suplementação injetável. Uso capião. Reposição de dentes. Quadro Mulheres de Minas e suas histórias. Transformando vidas. E nossa equipe completa de colunistas. Não saia do lugar porque o programa Saber Viver já vai começar. Bom dia novamente. Fiquem agora com a coluna da doutora Consolação Oliveira. Olá, bom dia mundo, bom dia Brasil, bom dia para vocês de casa. Lipedema e linfedema não são a mesma coisa. E saber a diferença é muito importante para o tratamento correto. Temos aqui uma imagem que mostra o lipedema e o linfedema. Lipedema é uma alteração crônica na gordura, que envolve o quê? Metabolismo, envolve também alimentação inadequada, alimentação inflamatória, em que o processo acontece de forma simétrica, ou seja, coxas, pernas, braços, culotes. Já o linfedema, ele pode ser assimétrico, unilateral, acometendo apenas um membro inferior ou superior, mas não vai poupar os pés ou os dedos. Então é uma diferença importante, porque aqui nós temos uma alteração no sistema linfático, onde circula a linfa no corpo. Ambos os processos prejudicam muito e acontece principalmente nas mulheres. O lipedema pode vir acompanhado de dor ao toque, de manchas arroxeadas, processo inflamatório, e no linfedema isso pode levar até mesmo a deformidade, como a gente vê. É importante tratamento diferenciado e suporte terapêutico de vários profissionais para a melhora do quadro. Então, se você gosta desse vídeo, compartilha ele com todas as pessoas que precisam e que buscam uma orientação médica correta para a resolução do quadro. Fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre. Quando mantemos uma carreira, devemos levar em conta os custos e sacrifícios que ela impõe. É preciso colocar tudo na balança. E quem vem falar é o nosso próximo convidado. Um problema cada vez mais comum entre nós: cansaço excessivo através do trabalho, ou o famoso burnout. Infelizmente, não é isso, doutor Thales? Seja bem-vindo ao Saber Viver. Vamos falar sobre esse tema polêmico, mas que precisa ser falado, né? Que está cada vez mais comum de se ouvir falar. Sim, tem ganhado cada vez mais notoriedade, né? Sim. Então já começa contando a sua experiência, doutor Thales, em relação a essa comorbidade, que eu posso chamar de uma comorbidade, né? Psicológica. Sim. Então, essa questão do burnout, né? Ele é muito comum em pessoas da segurança pública, né? E eu ultimamente tenho atendido muitos profissionais da segurança pública. É uma coisa que a gente vai percebendo, né? Devido a essa pressão que tem, né? A cobrança. Então, é algo assim que a gente vai percebendo. Assim como professores também, trabalhadores de home office, por ter uma flexibilidade maior, não conseguir se organizar. E aí acaba que o serviço ele vai engolindo mesmo a pessoa, né? É uma pressão, né? Vai gerando uma pressão que perde o controle um pouco emocional. Justamente, igual você citou a questão do burnout, né? Ele é algo que tem sido cada vez mais falado, né? Ainda bem, porque há um tempo atrás ainda não se falava muito sobre o que é o esgotamento profissional, né? As pessoas pensavam que poderia ser um corpo mole, poderia ser a pessoa não querendo trabalhar. Sim. Mas é algo incapacitante, né? É importante a gente frisar isso. A pessoa ela não consegue fazer outras tarefas, apesar de que o burnout é relacionado diretamente com o serviço, né? Com o trabalho. Ele é incapacitante em outras áreas da vida. A pessoa não consegue exercer as suas tarefas, né? E tem alguma dica de como
medir isso, né? Antes de procurar um profissional, como eu vou saber que eu estou no limite? Sim, justamente essa é a questão, sabe? Como eu falei, o burnout ele se dá através do serviço, né? Sim. Aquela pressão, um cansaço. Então, às vezes, é aquela pessoa que ela tá cansada demais, né? Não tá conseguindo dormir, tá tendo insônia. Não consegue, assim, de fato, ter um prazer em fazer as coisas do dia a dia, sabe? Então, a pessoa ela fica travada mesmo nessa questão. Existe alguma solução efetiva? Claro, assim, que eu tenho que puxar para minha área, né? A terapia, a psicoterapia, Claro. ela é muito eficaz, né? Porque só no suporte emocional ali, né? A pessoa falar sobre suas frustrações, a pessoa falar a respeito do que tem incomodado ali, já traz um alívio, né? Sim. Além da gente traçar juntos, né? Estratégias para a pessoa criar uma rotina também. No dia a dia, né? Cuidado do dia a dia. Justamente. É um compilado, né? Justamente. De tratativa, de tratamento. Dr. Thales, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela presença aqui. Quero entender mais, já sigam o Dr. Thales aqui nas redes sociais. E até mais. Tudo sobre engenharia e arquitetura agora na coluna da Fernanda Tez. Bom dia, pessoal de casa! Quando o assunto é construir ou reformar, o segredo está nos detalhes. E é aí que a engenharia e a arquitetura fazem toda a diferença. Além de garantir segurança e funcionalidade, essas áreas transformam sonhos em realidade, combinando técnica, criatividade e, claro, materiais de qualidade. E é nesse cenário que entra em destaque Flávia Adriano Vidraçaria e Esquadrias de Alumínio, uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado, reconhecida pela excelência e confiabilidade de seus projetos. Com soluções práticas e sob medida, a Flávia Adriano oferece o que há de melhor em vidros temperados, de segurança laminado e insulado, garantindo proteção e sofisticação em cada ambiente. As esquadrias de alumínio são outro destaque. Modernas, versáteis e altamente resistentes à corrosão causada pelo tempo e pela poluição das grandes cidades. Um investimento inteligente para quem busca conforto e durabilidade. E não para por aí. A Flávia Adriano também oferece pisos vinílicos ideais para dar aquele toque especial na decoração da sua casa. Sem falar em opções de aço inox, móveis planejados e até insufilmes, que contribuem para o controle de temperatura e proteção solar. Seja para um projeto residencial, comercial ou corporativo, a Flávia Adriano Vidraçaria é sinônimo de confiança, tecnologia e beleza em cada detalhe. Na hora de transformar espaços, conte com quem entende do assunto. Com mais de 3 décadas de tradição, a Flávia Adriano é a parceira certa para quem quer construir com qualidade e bom gosto. Agradecimentos especiais ao Grupo Projeta, obrigada e te vejo sábado. Chegou a hora do nosso quadro Transformando Vidas. Bom dia, Olavo. Bom dia, professor Wender. O objetivo principal da Fundação Dom Bosco é não só cuidar das crianças, mas também da família. Bom dia, está começando agora o Transformando Vidas. Bom dia, Olavo. Bom dia, professor. E hoje nós estamos recebendo aqui o Edson, né, da Fundação Dom Bosco, que veio aqui contar a história, o início e como está hoje a Dom Bosco, né, a Fundação, os atendimentos, um projeto maravilhoso, professor. É verdade, essa fundação marca a história de Belo Horizonte e hoje com o Edson aqui a gente vai conhecer como tudo começou. Bom dia, Edson. Bom dia, professor. Bom dia, Olavo. Bom dia, Edson. E a gente conversando nos bastidores, a gente vê que as pessoas com os projetos sociais, né, o que você me disse, com as dores, o que você consegue trazer de melhorias às vidas, vocês transformam a vida das pessoas, né? Não só como as vidas, né? Principalmente um objetivo principal da Fundação Dom Bosco é não só cuidar das crianças, mas também da família, para que a criança possa ter um retorno do que é dado na Fundação em casa, para completar o trabalho e o atendimento clínico que nós fazemos. Edson, tem nesse caso uma senhora que foi a protagonista. Como é que começou a história dessa senhora que teve no coração a vontade de criar a Fundação Dom Bosco? Conta um pouquinho pra gente. Essa senhora, dona Alaide, né? Ela tinha uma filha que tinha esse
transtorno, né, essa necessidade de um atendimento especial, só que na época não era tão divulgado e não tinham escolas especializadas e nem tinha um atendimento especializado para essas crianças. Então, como ela tinha vários filhos e os filhos iam para a escola, ela também queria dar o mesmo tratamento para essa filha. Então, ela arrumou uma casa onde hoje, né, é a Fundação Dom Bosco, na Floresta, na rua Urucuia, e começou como se fosse um jardim. Mas só que ela viu, né, que na sociedade que ela fazia parte, tinham outras famílias que tinham crianças com a mesma necessidade e precisando do mesmo recurso. Ela conhece, Então, através dessa dor... eles se juntaram, criaram-se como se fosse um jardim e contrataram pessoas para que pudessem, né, fazer um estudo e dar um atendimento especial para essas crianças. E com isso nasceu a ideia de se fazer uma fundação. Foi aonde que começou todo o trabalho e o desenvolvimento da Fundação Dom Bosco, que tem hoje mais de 60 anos. E, Olavo, o interessante é que, né, eu tive a oportunidade de conhecer a unidade do bairro Floresta e a alegria, sabe, né, Edson, dos profissionais de estar ali recebendo essas crianças, o amor que a equipe tem por esse trabalho, né, Edson? E isso faz parte do histórico, né, da Fundação. Com certeza. É porque a gente tem que pôr em mente que primeiro nós estamos tratando de pessoas, né? E com pessoas que precisam de um atendimento especial. E essas crianças que precisam desse atendimento especial, precisa um atendimento a mais, que eu chamo de doação. Tem que ser uma doação muito grande do profissional e de quem está na direção para poder fazer. Porque não basta simplesmente pegar uma criança, colocar numa sala ou vir fazer um atendimento. Não. Essa criança tem que ter um atendimento bem especial e com muito amor, com muito carinho, com muito sentimento humano. Vocês, então, hoje têm, por exemplo, porque a base é a família, né? Com certeza. Então, e as famílias hoje, as famílias atípicas hoje, tanto as crianças, as famílias precisam do mesmo tratamento, os pais, as mães, vocês têm esse acompanhamento? Principalmente, justamente, até porque a gente vê na questão de família, entendendo? É uma coisa que a gente presta atenção, porque a maioria, os pais abandonam e as mães é que ficam com essa obrigação. Cuidado, né? Então nós temos que dar... Essa é a realidade. É a realidade, entendeu? Então nós temos que ajudar. Pois é, Olavo, nossa história, a gente que também, por uma dor, eu lembro que eu não tinha condição de pagar um pré-vestibular comunitário, criei um projeto social para levar a educação, você também criou um projeto, e eu sei que você tem uma surpresa hoje para as crianças da Fundação Dom Bosco, não é isso, Olavo? É isso mesmo. O que o professor disse aí é verdade. Eu sou fruto de projetos sociais. Ótimo. Certo? E através desses projetos sociais que me deram oportunidade, hoje eu dou oportunidade. Eu queria convidar você e todas as crianças, são 150 crianças, para passar um dia com nós no Parque Guanabara. Eu mandar o transporte, lanche, e quero que você também vá. Eu e o professor vamos estar lá recebendo o pessoal totalmente gratuito. Esse é o meu gesto para você. Antecipadamente agradeço. Obrigado. E que, se Deus quiser, eles vão ficar muito felizes com a sua atitude. Muito obrigado. Hora do intervalo, e aproveitem para seguir o nosso Instagram, programa saberviver.tv. Lá você fica por dentro de todos os nossos bastidores e interage com a gente. Já já retornamos. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice.
Purpurine-se, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta e hoje é dia de despedida. Obrigada, Dr. Alberto Rafael. Foi muito importante a sua participação aqui conosco. Olá! Dor nas costas é uma das principais queixas nos consultórios e muitas vezes ela é causada por hábitos simples do nosso dia a dia. Má postura ao sentar, dormir em colchões ruins, carregar bolsas pesadas de um lado só, passar horas no celular com a cabeça baixada, tudo isso sobrecarrega a coluna. E a dor aparece na lombar, no meio das costas ou até mesmo no pescoço. Para aliviar e prevenir, ajuste a altura da tela do seu computador, use a cadeira com apoio para as costas, evite ficar muito tempo sentado. Levante pelo menos a cada 30 minutos. Faça movimentos circulares com os ombros e alongamentos simples ao longo do dia. E cuide do seu travesseiro, ele deve manter o pescoço alinhado com a coluna. A dor nas costas pode ser evitada com atitudes simples. Olhe para os seus hábitos, às vezes o que precisa mudar está bem diante de você. Envie-me suas dúvidas, siga-me nas redes sociais e espero vocês no próximo encontro. Dr. Alberto Rafael nos deixa agora aqui no programa Saber Viver com muito conteúdo ao longo desses últimos 6 meses. Foi muito importante a sua participação. Fique com Deus e eu te aguardo em breve. Gratidão, Dr. Alberto, fez toda a diferença aqui na nossa equipe. E agora vamos falar sobre perda de dentes. Como pode trazer insegurança e desconforto, mas há soluções. Hoje em dia, recuperar o sorriso está mais fácil. Confira agora na próxima entrevista. Saúde e bem-estar bucal é muito importante e o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Temos um assunto agora muito importante com o Dr. Tiago Junqueira. Bom dia, doutor. Bom dia. É um prazer ter você conosco. Prazer é todo meu. E eu quero muito saber mais sobre isso, porque eu cresci vendo pessoas perderem os seus dentes naturais e nunca mais ter ali os seus dentes, né? Ter que se virar com as próteses não tão legais. Exatamente. E reabilitação oral, o que é isso? Como é feito? Sim, o processo de reabilitação oral, ele visa sempre renovar a autoestima do paciente, certo? Através tanto da parte estética quanto da parte funcional. E isso através de uma sequência de etapas que nós realizamos ali dentro do consultório. Primeiro o paciente vai passar numa avaliação inicial, a gente vai fazer um planejamento através de exames de imagens que a gente solicita, uma radiografia panorâmica, uma tomografia, para aí sim a gente ir no procedimento cirúrgico em si. Que hoje em dia é um procedimento bem rápido, é indolor, tem um pós-operatório assim excelente, para posteriormente a gente confeccionar essa prótese para o paciente. Tem um resultado satisfatório, exatamente, harmônico. Sempre alinhando ali com o paciente, expectativa, a realidade que a gente consegue entregar esse trabalho, que nem sempre é a mesma. Verdade. E aí precisa de um enxerto ósseo também, né, em algumas situações. Isso, a questão do enxerto ela é muito importante hoje em dia. Por quê? Hoje em dia a gente tem um hábito aí de tabagismo muito grande, a questão da idade, a questão de como os dentes eram tratados antigamente. Qualquer coisa a gente realizava a extração desse dente, o que gera um processo de perda óssea também muito grande. Hoje em dia a gente tem uma grande parte da população com doenças que também geram esse processo. Então a gente tem no mercado diversos tipos de enxertos aí para a gente poder resolver esse problema e conseguir realizar em todos os pacientes. Hoje a gente consegue enxerto sintético, a gente consegue também remover esse osso de outro local do paciente para colocar onde a gente vai realizar essa cirurgia. Então a gente tem uma gama muito grande de soluções aí para um problema que é muito corriqueiro no consultório. Entendi. Então, assim, são muitas possibilidades e quem perdeu os dentes naturais pode fazer cirurgia. Qualquer pessoa? Então, a gente tem essa questão, porque tudo tem que ser levado em conta. Como é um procedimento cirúrgico, a saúde do paciente tem que estar ok também. Entendi. Se é um paciente que fuma, já é um agravante. A gente tem que ser tudo conversado com o paciente. Se ele tem alguma doença também, tudo tem que ser levado em conta para a gente conseguir realizar esse procedimento. Entendi. Também não é só o procedimento, né? Também tem os cuidados. Isso, exatamente.
Hoje existe no mercado, né, que o pessoal busca muito, quando a gente faz o implante da boca toda, tanto da mandíbula quanto da maxila, que a gente consegue entregar esse trabalho em condições ideais em um dia para o paciente. Entendi. Olha, eu ficaria te ouvindo aqui a manhã inteira, porque é um assunto que muito me interessa, mas vamos ficar por aqui. Para você que quer conhecer mais sobre o trabalho do Dr. Tiago, as redes sociais dele estão aqui abaixo. Agora é hora da nossa coluna com o Dr. Gustavo Caldeira. Seja bem-vindo. Ei pessoal, meu nome é Dr. Gustavo Caldeira, trabalho com a parte de medicina do esporte e terapias hormonais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios. Eles são vilões ou aliados no emagrecimento saudável? Muita gente ainda tem medo da palavra hormônio. Acredita-se que todo hormônio engorda, dá câncer ou mexe demais com o corpo. Mas a verdade é que esses hormônios são essenciais para o funcionamento do nosso organismo e podem ser grandes aliados no processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, é natural que os níveis hormonais diminuam, tanto nos homens quanto nas mulheres. E essa queda impacta diretamente na energia, na memória, no humor, a libido, a qualidade do sono, o ganho de gordura e também a perda de massa muscular. Ou seja, aquele cansaço sem motivo, a dificuldade para emagrecer, a falta de disposição ou até a perda da vitalidade, né, é totalmente importante. Mas ainda, vamos reforçar, não se trata de sair usando hormônios sem critério. O que é o certo é avaliar com exames, entender os sintomas e, se necessário, fazer uma reposição segura, individualizada e com acompanhamento médico. Hoje, contamos com os recursos modernos e bem estudados, sempre ajustados às necessidades das clínicas, né, de cada paciente, com o objetivo de melhorar a saúde, a disposição e a qualidade de vida. Com equilíbrio e responsabilidade, conseguimos transformar vidas por meio da saúde hormonal. Então, respondendo à pergunta, hormônios não são vilões. São aliados que, quando usados com responsabilidade e a indicação correta, vão fazer a total diferença. Espero vocês na próxima coluna. Vocês sabiam que a posse de um imóvel pode ser conquistada pelo tempo e responsabilidade namorada? Na próxima entrevista, vocês aprenderão tudo sobre uso capião. Não percam. Com certeza você já ouviu falar na questão de uso capião. E muitas vezes vocês têm inúmeras dúvidas. E por isso nós trouxemos a doutora Raquel Medrado, ela que é advogada, especialista em direito imobiliário, sucessória. Doutora, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Bom dia, meu obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, uso capião é algo que perturba muita gente. Eu queria que você explicasse, assim, claro, de uma forma mais sucinta, o que seria o uso capião. Então, o uso capião é uma modalidade, é uma ação, na verdade, que dá o direito de uma pessoa que não é dono do imóvel, que está morando e cuidando do imóvel, virar proprietária. E para isso, ela não precisa necessariamente ter comprado o imóvel. Às vezes ela está ali de empréstimo e, de repente, assusta, ela entra com a ação e se torna proprietária, preenchendo ali, claro, os requisitos. Todos que os requisitos, tem né, na doutora? lei. E às vezes as pessoas estão aqui nos acompanhando e já ficam assustadas. Tem os Mas, requisitos. para que não aconteça, vamos falar assim, da prevenção, né? O proprietário ali do imóvel, do terreno, para que isso não aconteça, contrato, documento, quais seriam os básicos para que ele possa estar protegido? Então, o que acontece? São várias situações, mas geralmente acontece muito de um parente emprestar um imóvel para outra pessoa morar, porque a pessoa está sem moradia, ela está ali por um tempo, e essa pessoa fica ali, começa a cuidar do imóvel, assume todas as despesas e o dono larga para lá. Agora, eu queria que você citasse um pouquinho assim os 3 requisitos mínimos, porque a gente sabe que são inúmeros para preencherem essa questão do uso capião, que dá o direito, porque muitas pessoas também que estão ali nos acompanhando podem estar numa situação invertida, estar no imóvel há muito tempo, estar tomando conta e de repente não são proprietários porque não tem documento nem como dono, ou compraram por um simples contrato de gaveta e se deparam com uma situação dessa. Quais são esses 3 requisitos mínimos? Então, a gente tem 3 requisitos. Primeiro é o da posse. Você está morando no imóvel, você está pagando as contas daquele imóvel como se você fosse dono. Então, você tem a posse desse imóvel. O segundo requisito, por um determinado período de tempo. Então, a uso capião tem uso capião que você faz com apenas 2 anos e meio e tem uso capião que você faz com 15 anos. Então, vai depender dos requisitos que você preencher. E o outro, que é o último, é que não existe uma contestação
do proprietário. É aquilo, ele coloca a pessoa lá e larga o imóvel para lá. São inúmeras as circunstâncias. E se você tiver alguma dúvida ou conhece alguém que esteja passando por esse problema, é só entrar em contato aqui então com a doutora Raquel. Doutora, muito obrigada pela participação e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Hora de conhecermos vivências incríveis no quadro Mulheres de Minas e suas histórias. Bom dia, Melissa! Hoje o Mulheres de Minas está aqui. Nós vamos conversar com a empresária Luísa Varela, agora no quadro Mulheres de Minas. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Bom dia, Luísa. Bom dia, muito obrigada, viu, pelo convite. Estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história. Um prazer muito grande. Alegria te receber aqui. Você, né, que vem de uma história aí já de família empreendedora. Seu avô, né, o Lael, tem aí uma história muito forte, tanto no empreendedorismo quanto na política também. Foi deputado. Hoje seu tio Misael também é deputado federal. Mas você não enveredou para a política. Você quis ficar no empreendedorismo. Como é que foi isso, essa sua construção nessa veia empreendedora, Luísa? Então, professor Wendel, eu sempre participei, né, com a minha família, assim, meu pai desde pequeno levava a gente para a empresa e a gente, como ouvinte, né, participava dessa vida. Meu avô é uma pessoa que sempre incentivou muito a família nas empresas. E aí eu comecei muito cedo, assim, mesmo na minha época de escola, eu ia com meu pai para a empresa. E aí comecei a fazer faculdade. E comecei a trabalhar com 18 anos numa empresa nossa que fica em Viana, no Espírito Santo. É uma empresa, uma concessionária de caminhões Scania. E fiquei ali por uns 2 anos. E aí eu vi que o meu avô fala uma coisa, meu avô é o nosso grande, é o fundador, né, o idealizador das empresas e a nossa grande fonte de inspiração, né? E ele sempre diz que uma árvore, para ela crescer, ela não pode estar à sombra de outra árvore. Ela precisa crescer num ambiente que ela tenha liberdade, que ela tenha autonomia, né? Que ela possa ali criar os frutos dela, né? Produzir os frutos. E aí, eu, ali naquela empresa, estava com meu pai, né? E eu pensei, falei, gente, eu acho que eu preciso de estar num lugar que eu consiga empreender, que eu consiga desenvolver mais. E aí foi quando eu decidi mudar para Muriaé. A gente já tinha uma faculdade lá, né, a Faminas. E eu fui para lá como ouvinte, né, assim, participava das reuniões, entendia o negócio. Até então eu não era formada ainda. E aí eu não tinha uma função específica, mas eu participava das reuniões, eu acompanhava um tio meu que trabalhava lá. E aí eu fui gostando, formei, depois fiz meu mestrado, e aí eu vi que ali era o meu lugar. Interessante, né, Luísa, essa nossa trajetória, a gente vai descobrindo ali, né, o nosso caminho. Sim. E às vezes a gente passa por lugares que a gente não entende, né, mas ali surge essa luz mesmo, essa inspiração. E hoje, Luísa, como é que é? Quantos servidores, quantos gestores tem lá? Quantos funcionários vocês têm na Faminas hoje? Então, hoje, nós temos praticamente 1.000 pessoas que trabalham na Faminas, entre os professores, né, funcionários técnico-administrativos, como também preceptores da área da saúde que não trabalham internamente na instituição, mas prestam serviço junto à comunidade, né, nas prefeituras, nos hospitais, nos postos de saúde, que atendem aí a população junto com os nossos alunos dos cursos da saúde, inclusive medicina. E alunos hoje, a média de quantos alunos que vocês Hoje nós temos 6.000 alunos. É o que eu sempre falo aqui, né, Luísa?
Eu falo que quando há essa vontade, esse desejo de transformar, de realizar o sonho, né? Sim. Quando você viu que podia estar à frente da universidade, você se preparou, construiu esse cenário, essa história. Recentemente a gente trouxe aqui, né, a primeira mulher a comandar o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, então fazendo história. Então a mulher, quando constrói, ela pode tudo, né? Ela pode ocupar qualquer espaço. E é isso que eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Exatamente. Tem algumas mulheres que ficam preocupadas: será que eu consigo? Será que eu vou realizar meu sonho? E toda semana a gente está aqui mostrando que é possível, que só basta ter fé, acreditar e fazer o esforço para isso, né, Luísa? Com certeza, sim. Eu acho que a mulher, naturalmente, ela é um ser muito forte, né? E Deus dá essa capacidade pra gente de conseguir ser mulher, ser mãe, ser empresária, né? Ser também médica, ser, enfim, assumir várias funções na sociedade. E eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa força, mas nós não podemos esquecer da nossa sensibilidade. Temos que ser fortes, mas também sensíveis. Sensíveis às pessoas, sensíveis às causas, né? E eu acho que esse é o diferencial da mulher hoje no mercado de trabalho e na vida, né? Acho que essa é a mensagem que eu tenho para deixar aqui. Luísa, quero te agradecer, muito obrigado, né, por aceitar o convite de estar conosco aqui. Te desejo muito sucesso aí, que você continue nessa trajetória, fazendo sempre diferença, principalmente na educação, onde as famílias atuam. Muito obrigado. Obrigada, viu? Chegamos ao intervalo, mas não saiam do sofá. Logo temos mais Saber Viver. E para quem ainda quer ficar mais à vontade, temos também os nossos podcasts toda terça e quinta às 19h30. É breve. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Estamos de volta e o momento agora é da coluna de constelação familiar com a Roselaine Toledo. Olá, bom dia! Hoje eu quero conversar com você que vive repetindo os mesmos conflitos nos relacionamentos. Você já terminou um namoro, começou outro, mudou de cidade, tentou 1000 formas de fazer dar certo, mas no fundo os padrões continuam. Ciúmes, desconfianças, brigas frequentes, silêncios dolorosos. É como se algo te puxasse sempre para o mesmo lugar. Você se entrega, tenta fazer diferente, mas no fim a dor se repete. E o mais difícil é quando você começa a acreditar que o problema é você, que amar dói, que os relacionamentos são todos difíceis. Esses ciclos de repetição não começam no casal. Eles têm origem em vivências emocionais profundas, muitas vezes inconscientes. Talvez você tenha visto seus pais brigarem o tempo inteiro, ou talvez tenha tido que cuidar emocionalmente de um deles.
ou cresceu ouvindo que não podia confiar nas pessoas. Mas na constelação familiar, vemos que muitas vezes esses padrões são heranças emocionais que carregamos sem perceber. Histórias de traições, abandonos, separações traumáticas na família, exclusões e por amor cego repetimos dores que não são nossas. Mas é possível romper com esse ciclo. Quando olhamos com profundidade para o que está por trás dos nossos comportamentos, conseguimos nos libertar dessas repetições. Aprendemos a construir relações mais saudáveis, com mais perseverança e respeito e verdade. Você não está condenado a viver os mesmos conflitos. Existe um caminho de transformação e ele começa com um novo olhar para a sua história. Se você sente que vive esse padrão, entre em contato comigo pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela e me acompanhe no Instagram, onde compartilho conteúdos diários sobre o tema. Nos vemos no próximo programa. Vocês sabiam que os procedimentos estéticos podem ser melhorados por meio de suplementação? Isso mesmo, Rafa. E quem vem falar delas, em especial aos injetáveis, é a próxima convidada. Um dos assuntos que o Saber Viver sempre traz para a mulherada é assunto de autoestima e bem-estar. E hoje nós vamos conversar com a Aline Costa, que é biomédica esteta, e trouxe um assunto que tem levantado muitas dúvidas. Bom dia, Aline! Bom dia! É um prazer ter você conosco, O viu? prazer é todo meu. Vamos começar falando sobre essa questão da suplementação injetável, que é um assunto que muitas pessoas acham que sabem, acham coisa na internet, não é nada daquilo, mas que tem despertado muito interesse. Né? O que é isso? Então, a suplementação injetável é a mesma suplementação oral, mas com a diferença dessa via que faz com que você tenha uma absorção muito maior. Então, tendo uma absorção maior, seus resultados são muito mais rápidos. Então, eu acho que essa é a principal vantagem, definição, né? Assim, é isso. É isso. E tem aumentado muito a procura, hoje em dia as mulheres estão se cuidando muito, né? Não somente as mulheres, né? Isso, mas essa suplementação injetável ela é para potencializar os efeitos dos procedimentos estéticos, não é isso? Exatamente. O que acontece é o seguinte, tivemos uma baixa, né, da imunidade, foi uma coisa que aconteceu geral. Então, com isso, eu comecei a perceber mesmo a necessidade de estar trabalhando essa questão de subir essa imunidade, de trabalhar esse reforço, e aí veio o estudo a respeito da suplementação injetável. Por exemplo, uma pessoa que tem, olha, a toxina está durando muito pouco tempo, eu estou tendo esse problema, ou eu faço um preenchimento labial e durava tanto tempo e não está durando mais. E agora você consegue ter essa durabilidade se você tem a suplementação injetável. Olha. Então ele é um complemento de todo tipo de tratamento estético. Você pode complementar com a suplementação. Você vai potencializar a sua saúde. Claro que isso tudo diante do exame laboratorial, dentro de consulta, né? E aí você consegue melhorar os efeitos de qualquer tratamento, seja capilar, seja facial, seja corporal, tendo esse trabalho com a suplementação injetável. Entendi. E eu ia até te perguntar isso, se todo mundo pode fazer, como que é feita essa questão de quem tem indicação, quem não tem? Sim. O que acontece? Você tem a indicação a partir dos exames laboratoriais e da parte clínica. Então, você passa por uma consulta primeiro. Uma questão que é básica para todo mundo são os 3 minerais essenciais, que é o zinco, magnésio e selênio. Então, quando ele vai ser injetável, depende da clínica do paciente. Se ele tiver indicação, queda de cabelo, um estresse excessivo, dificuldade para dormir, então a gente já pode partir da clínica do paciente que ele já fica indicado. Entendi. Olha, eu te agradeço muito, tá? Por todo esse esclarecimento. E eu quero dizer para vocês que tem uma diferença entre a injetável e a oral, mas para você saber disso, segue a Aline e conheça mais sobre o trabalho dela. Agora vamos falar sobre beleza e micropigmentação, com o colunista Ricardo Aguiar. Bom dia a todos, especialmente você de casa. Você já ouviu falar de Dermaplane? Se o seu desejo é ter uma pele macia e radiante, fique comigo. O Dermaplane é um peeling físico que remove a camada córnea, ou seja, as células mortas. Esses resíduos acumulados são excesso de maquiagem, produtos e a própria sujidade do dia a dia. Quando removidos, nossa pele se regenera, fazendo com que novas células sejam produzidas.
E a lâmina de bisturi é o único instrumento que tem a capacidade de trazer este efeito peeling, e os demais só fazem depilação. Após o procedimento, a pele fica mais receptiva aos tratamentos de skincare, como hidratantes e sérum, potencializando assim seus efeitos. Além disso, reduz linhas finas de expressão, a pele fica mais lisa e uniforme. É perfeito para quem busca um glow natural. E o melhor de tudo é que, como os pelos não engrossam, você pode desfrutar da suavidade da pele sem se preocupar. Com certeza, este procedimento irá fazer toda a diferença na sua autoestima. Ainda tem dúvidas sobre como o Dermaplane pode se encaixar na sua rotina de cuidados? Me chama neste número abaixo e me siga nas redes sociais. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e aos parceiros Gustavo Gomes da Barbearia Torres, Unidade Estoril, e o Hugo da loja Descubra Moda Masculina. Aguardo todos vocês na nossa próxima coluna. O programa de hoje chegou ao fim. Mas você não precisa ficar sem saber viver. Basta acompanhar a gente nas nossas redes sociais, programa saberviver.tv pelo nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube. Todas as terças e quintas-feiras tem o nosso podcast com muito conteúdo para vocês. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Rafa. Tchau, Mel. Tchau, pessoal. Até sábado.